Oi, a gente está no ar. Então, boa noite, gente, tudo bem? A gente aqui Meu nome é Diana, eu estou representando aqui a Secretaria Estadual LGBT do PT e hoje a gente está fazendo essa live para falar sobre a questão da visibilidade trans, né? E aí a gente está aqui com esses ilustres convidados maravilhosos, né? E a gente vai, então, eu vou já diretamente ao ponto, né? Chamar eles e elas para conversar um pouco sobre esse tema, né? Que é visibilidade, empoderamento e conquistas de direito transformando lutas. A primeira pessoa que eu quero chamar aqui, então, para dar uma saudação, é a Cléo Araújo, que é coordenadora da ONG Construindo Igualdade, presidenta do Conselho Estadual de Política LGBTs e presidenta da rede RNTTHP, Conselho Municipal de Saúde e terceira suplente a vereadora em Caxias do Sul. Boa noite, Cléo. Boa noite, Diana. Boa noite, Regininha. Boa noite, Lucas. Boa noite, Lins. Boa noite para cada um e cada uma que está nos assistindo. Peço que compartilhe a nossa live. Vamos fazer com que as travestis, as pessoas trans, possam estar sendo ouvida, escutada, empoderada em toda a região do estado do Rio Grande do Sul. É muito bom estar aqui falando, é muito bom estar aqui comentando e podendo participar dessa live com o Partido dos Trabalhadores, partido esse que eu concorri o pleito de 2020. Para mim foi uma vitória pessoal quanto pessoa, quanto cidadã caxiense, quanto mulher, quanto pessoa travesti. Então, é um pouco que a gente enfrenta todos os dias. As pessoas já nos rotulam todo o nosso estigma como pessoa. E por esse estigma que só nos enxerga num determinado momento, quando vê a gente num espaço de empoderamento, elas se estranham. Aí esse estranhar acaba, muitas das vezes, sendo um ato preconceituoso, um ato transfóbico. E isso a gente vem debater. E uma das coisas que eu falei do início ao fim na minha campanha que eu saí, meu corpo, minhas regras. Isso foi o ponto focal da minha campanha. Mostrando que ninguém é igual a ninguém. Somos todo mundo diferente. Isso graças a Deus. Já pensou se o mundo fosse várias Cleo? O mundo seria o ó, né? Então é importantíssimo que a gente tenha as diferenças, é importantíssimo que a gente tenha essa pluralidade de pessoas. Mas acima de tudo, pessoas. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que compreender, que o mundo é feito de pessoas. Então, trazendo um pouco hoje, eu estou à frente de algumas instituições, à frente de alguns trabalhos dentro do município de Caxias do Sul. Coordeno a ONG Construindo Igualdade, que já vai fazer 17 anos dentro do município de Caxias do Sul. Foi ali que eu iniciei o meu trabalho dentro de Caxias. Eu não sou natural de Caxias, mas já estou bons anos aqui, já me considero caxiense de coração. Um dos nossos últimos trabalhos que nós temos é um núcleo de enfrentamento à LGBTfobia em Caxias do Sul, que é um projeto, uma emenda através de uma emenda parlamentar, e hoje nós estamos com vários outros projetos guarda-chuvas, como com o apoio de um time de vôlei, né, que nós estamos apoiando, o apoio também de um grupo de teatro, né? Então é ali. Só que o maior projeto da minha vida são dois. É ter um trabalho de cotas, como está tendo lá em Rio Grande, que eu já fiquei sabendo, tá, Regininha, através da Fabiola, que eu me encantei através das cotas, porque a cota é um dever que a sociedade tem com as pessoas excluídas. É um dever que a educação tem conosco, população que estamos excluídas do conjunto da sociedade. E uma casa de acolhimento às pessoas LGBTs. Assim como eu fui expulsa de casa, só mudo da minha casa, pelos meus familiares, só muda de figura. Isso só muda de pessoa ou figura, mas as histórias são praticamente as mesmas. Então, como que a gente quer planejar e sonhar a figura de um jovem dentro
no futuro da sociedade se a gente não dá uma condição para esse jovem sonhar, para esse jovem crescer. Simplesmente por eu ser uma pessoa travesti ou uma pessoa LGBT, as pessoas já me julgam muito, como aconteceu comigo. Meu pai me expulsou de casa muito jovem. Meu pai hoje é meu melhor amigo, depois de muitos anos, né? Então, é meu melhor amigo hoje. E é por isso que eu digo que o projeto da Casa de Acolhimento em Caxias do Sul vai ser o projeto da minha vida. É o projeto que ele vai encaminhar e vai acolher muitos jovens. E isso não é necessário eu estar ali dentro, não é necessário eu ser uma liderança. Simplesmente você tendo um objetivo. Que a liderança, nós já somos todos os dias quando a gente acorda e coloca a cara para fora, que ainda já estamos julgados pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que passam na frente da nossa casa, muitas das vezes fazendo piadinhas, sorrisos. E muitas das vezes, quando a gente vai registrar um boletim de ocorrência por homofobia, a gente não consegue, na delegacia ainda do estado do Rio Grande do Sul, registrar um boletim de ocorrência, sabe? E essas mesmas pessoas que muitas das vezes a gente não consegue registrar um boletim de ocorrência, elas falam simplesmente a seguinte coisa: ah, eu não tenho preconceito, eu tenho até amigos gays, eu tenho amigas travestis. Eu não falo para ninguém que eu tenho amigos héteros, porque as pessoas têm a mania de dizer que tem amigo gay, que tem amiga travesti. Aí vem um gay que fala bem assim: ai, tu tá com cara de travesti hoje. Ah, vai, sabe? Porque assim, será que isso é um palavrão para a pessoa falar isso? Tu tá com cara de travesti, querendo tirar sarro uma da outra, ou seja, aqui tá escrito uma palhaça para as pessoas tirarem sarro. Então é isso que a gente vem trazendo, mudando. Mostrar que o meu corpo são as minhas regras. As minhas regras diz respeito a mim, desde que não influencie no teu convívio, na tua vida. Então, isso a gente incomoda muitas pessoas onde que a gente passa, dentro da universidade, dentro dos espaços. Hoje eu sou acadêmica do curso de Direito, primeiro ano que eu pude entrar na universidade com muito esforço. Um aluno me disse que não concordava de eu estar dentro da sala de aula com ele. Quem me conhecia antigamente, a Regininha sabe disso, eu pegava minha bolsa, tacava nos cornos dele, juntamente com a cadeira, e saía da sala de aula e nunca mais voltava. A gente vai ficando velho, a gente vai se reeducando para a sociedade. E com isso eu pensei: olha, cara, azar é teu, se você não concorda, você não paga minhas contas, você não paga o eu estar aqui. Então, eu vou sentar do teu lado. Toda matéria que eu estiver com você, eu vou sentar do teu lado. Ele levantava, levantava junto, feito louco, e morria de rir. Bem louca. No final do curso, do semestre, a gente ficamos colegas, porque eu me obrigava a tirar as melhores notas naquela matéria que eu fazia com ele, e ele também se obrigava a tirar as melhores notas, porque ele não se editava nem para mim, nem eu me editava para ele. Nós ficamos colegas, né? Porque eu mostrei para ele que existem diferenças. E inclusive, uma fala que ele falou bem assim: Cléo, eu quero te agradecer, você me fez mostrar que existe pessoas e pessoas, que todos os locais e aquilo que você fala tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, eu te tutulava por você, pela tua aparência, pelo teu tom, timbre de voz, pelas suas atitudes, que muitas das vezes não é bem vista, né, dentro do contexto da sociedade, e eu te julgava por isso. Eu te peço desculpa e hoje eu te admiro muito como pessoa. Disse: olha, se eu fosse julgar as pessoas, nós temos um presídio chamado Apanhador aqui em Caxias do Sul, que lá está lotado de violadores sexuais, de bandidos de vários tipos. E eu falei assim: ó, eu pegaria a minha bolsa e sairia correndo. Então, como você pode julgar alguém, né? Então, a partir do momento que você julga alguém, eu também posso te julgar. Então, você imagina se eu fosse julgar todo mundo que diz heterossexual, que dentro desse peito dizem que só tem heterossexual. Então, a gente não pode julgar as pessoas. Nós temos que simplesmente tratar as pessoas, como seres humanos. E é isso que as eleições de 2020, o meu Partido dos Trabalhadores, veio mostrar muito para nós. E foi para mim, eu fui a primeira travesti a concorrer dentro do município de Caxias do Sul, da história, e trouxe alguns desafios, inclusive dentro do próprio partido. Eu ficava ali, e muitas das vezes, não sei, as meninas,
e o Lucas, os meninos, eu não sei como é que foi aí para vocês, mas aqui para mim eu ficava, a gente tem a Praça Central de Caxias do Sul, e muitas das vezes eu ficava com o meu leque ali para chamar a atenção, né? Então a gente ficava ali as bancas e tinha que ter uma maneira de chamar a atenção. Então eu chamava a atenção com o meu leque. E aí as pessoas pegavam, recebia vários carinhos, só que as pessoas que eu recebia mais discriminação foram as pessoas, inclusive militantes do Partido dos Trabalhadores, que eu não tive nenhum apoio, muito pouco apoio dos militantes, ativistas do Partido dos Trabalhadores, no qual eu saí. Então isso é muito importante lembrar, é muito importante falar, sabe? Os mais de 1.000 votos que eu recebi, se eu tivesse o apoio de muitos ativistas e militantes com experiência que na área da política, eu com certeza talvez eu não teria sido a terceira. Talvez o Partido dos Trabalhadores poderia ter até a quarta vereadora dentro de Caxias do Sul. Então, tudo isso serviu de experiência, serviu de aprendizado, serviu que a gente não pode só chegar ali, a DS apoia fulano, a DS apoia Beltrano. Não. Nós temos que apoiar todos os candidatos, não importa se ele é A, B ou C, sabe? E colocar, né? Eu apoio o Beltrano, Ciclano e Tricano porque eu tenho afinidade quanto pessoa com ele. Então, esses foram os desafios maiores que eu enfrentei aqui. Piadinhas de pessoas que falavam bem assim, olha, se o fulano de tal ganhar, não te preocupa, ele vai te dar um emprego. Teve um dia que eu escutei isso, eu cheguei em casa chorando de raiva, porque, e era para mim chorar, quem me conhece sabe muito bem que é muito difícil, eu de raiva mesmo, porque eu não estava ali por questão de emprego. Eu estava ali porque a gente precisa de ter em Caxias do Sul uma representatividade, mostrar que nós podemos transitar em todos os espaços e empoderar as pessoas LGBT do município e as pessoas que se sentem diferentes do contexto da sociedade. Porque dentro de Caxias do Sul, eu não sou só uma travesti. Eu sou uma pessoa travesti, já que está na universidade, é uma pessoa que eu fujo completamente dos padrões, porque hoje eu sou plus size. Então tem todo esse contexto que a gente traz. As diferenças, eu defendo também a bandeira da população indígena, na qual eu estou. E o município tem um grande preconceito com essa bandeira. Então, isso a gente vem se chocar muito em cima disso. Então, quando a gente traz essas diferenças e empoderamentos, incomoda muito machista. Muito machista. E sabe o que eu fiz que se incomodar? Fiz isso, ó. Banana pra ti, meu bem. Teve travesti com mais de 1.000 votos, sim, para vocês. Então, isso é muito bom. Eu sei que eu estou falando isso porque eu sei que essa pessoa que tirou sarro, que fez piadinha, ela está assistindo. Então, um beijo, obrigada, Diana. Obrigada, Cléo, pela tua intervenção. Acho que depois que o pessoal fizer a intervenção deles, eu devo fazer um comentáriozinho também, mas não vou tomar o tempo das nossos convidados maravilhosos. Agora eu vou chamar a Lins Robalo para falar, que é a nossa vereadora de São Borja, eleita, né, uma das poucas travestis eleitas no Brasil, né? A gente tem o prazer e a satisfação de ter duas no estado. E ela é assistente social, especialista em violência intrafamiliar e comunicação não violenta, mestre em ciências sociais, ativista LGBTQIA+, mulher travesti, preta da periferia e, como eu falei, vereadora de São Borja. Então, Lins, pode tomar a palavra. Boa noite a todos. É um prazer imenso para mim estar aqui mais uma vez, né? Já tive outras vezes conversando, dividindo a fala com a minha querida amiga Regininha, de Rio Grande, que a gente sabe o nosso caminho e a nossa trajetória para a gente ter chegado até a vereança. Não é uma coisa que é construída de uma hora para outra, foi construída com um grande espaço de trabalho e de abrir mão mesmo dos nossos momentos particulares em prol do que a gente acredita. Compartilhar essa live também com a Cléo,
que hoje é a presidenta do Conselho Estadual LGBT, do qual a Girassol é participante, né, de uma das cadeiras do Conselho, e está na vice-presidência, conversando e dialogando com a Cleo, através da Maria Luísa Garcia Gelati, e a vocês, Diana, que eu conheci agora, e o Lucas, que eu estou conhecendo hoje também. Dizer para vocês... falar um pouco sobre a candidatura e falar um pouco sobre os nossos desafios no pleito eleitoral, ele se dá muito pelo contexto antes da estrutura, antes do momento da candidatura, né? E depois, claro, no momento que a gente está já na rua fazendo a captação dos votos. Eu senti como a Cleo sentiu também a questão de um certo conservadorismo dentro do Partido dos Trabalhadores. No começo, nós tínhamos uma ideia de uma candidatura que fosse coletiva, né, que fosse coletivizada, com vários atores sociais. A gente sentiu no diálogo com alguns participantes do Partido dos Trabalhadores que talvez isso seria difícil, seria inviável, né? Então a gente começou a analisar e a perceber que talvez ainda dentro do próprio partido a gente ainda não avançou muito nessas reflexões de uma esquerda progressista que pensa estratégias de superação dos nossos opositores mesmo, né? Porque quando a gente está falando de período eleitoral, a gente está falando dos nossos opositores, daqueles que não nos querem nos espaços de poder, porque sabem que se nós ocuparmos esses espaços de poder, a gente vai levar à pauta assuntos e situações que cotidianamente eles não querem e nem estão preparados para ouvir. Falar sobre igualdade racial, falar sobre travestilidade, falar sobre corpos dissidentes, falar sobre coisas que para eles é tão distante da vivência deles, porque o universo político, eu sempre gosto de dizer isso quando eu tenho conversado sobre essa questão, o universo político ele é muito masculinizado, né? Os homens acham que eles detêm o saber desse universo político, eles não nos ouvem, eles acham que as nossas ideias e as nossas perspectivas de construção da narrativa política não é viável, não é aceitável, então eles nos questionam várias vezes. A gente se sente, muitas vezes, no processo, tolhida. E daí eu sempre digo, né, é como a sensação que a gente tem, é a sensação de uma mãe abandonada com um filho no colo, né? Presumo eu seja essa. É uma sensação de tanta impotência, porque é como se tu falasse sem ter as tuas cordas vocais. As pessoas usualmente não te ouvem. E no processo de eleitoral, na corrida eleitoral, no momento da eleição, eu não senti tantas dificuldades com a nossa candidatura. E daí depois, fazendo uma análise social sobre isso, eu não senti porque eu não provocava neles uma sensação de medo de que eu fosse ganhar. Então eles pensavam assim, é um monte de bicha na rua, deixa elas lá, não vamos brigar com elas, eu tenho cachorro maior para brigar, e daí brigavam entre eles, né? Brigavam entre partidos de direita, partidos de esquerda, e nós fomos passando de fininho, indo aos poucos, dialogando com as pessoas, na invisibilidade, como sempre tratam as pautas que são as bandeiras que a gente carrega, direito da mulher, a questão LGBTQIA+, a questão da igualdade racial, a questão da periferia. Então, na própria invisibilidade que eles nos colocaram, como pessoas que não causavam medo neles, a gente foi indo aos pouquinhos e tudo. Após a nossa vitória, aí a gente sentiu uma mobilização grande de um conservadorismo bem enraizado, aquele conservadorismo tão bolsonarista que não tem vergonha de assumir, né, que
que não tem como gastar 15 milhões em leite condensado e achar isso a coisa mais normal do mundo, né? Então, elas começaram a atacar a nossa vitória, dizendo que na nossa Câmara de Vereadores não tinha ser eleito nenhuma mulher, né? Porque foram eleitos 14 homens e o nosso mandato, que é um mandato, além de toda essa ideia progressista de uma nova política, ainda traz um corpo feminino que não é cisgênero, é um corpo feminino que denuncia um padrão social que precisa ser abandonado por essa sociedade hipócrita. Então acaba que nesse contexto eles nos atacaram depois. Não nos atacaram antes, porque acharam que a candidatura coletiva seria um problema. A gente se readecou, se estruturou novamente. No processo eleitoral, a gente não sentiu nada, nem uma marolinha contra nós, de tentar nos atacar, nem nada. E olha que a gente foi uma candidatura bem autêntica, presente na rua, presente nas redes sociais, produzindo áudio, produzindo vídeo, produzindo cards. E a gente era as loucas do rolê, né? Enquanto eles publicavam 1, 2 cards por dia, nós tapava a internet de várias coisas, às vezes nem nós sabia qual era a pauta do dia, mas tudo era planejado. Então, a gente foi indo nessa ideia, com uma estrutura de planejamento de comunicação mesmo, de assessoria de comunicação, mas a gente foi indo num rolê bem como a gente faz quando a gente está num evento da gente. A Regininha sabe, já fez evento, a Cleo sabe, já produziu e já administrou evento, sabe que quando a gente entra numa jogada, a gente entra para a gente, né, um carro alegórico, né, penas de pavão e muito brilho, glitter e muito diálogo e muita coisa. Então a gente fez isso. Claro, a gente fez isso construído dentro do universo LGBT, mas sem tantos elementos que fossem aquela marca registrada do universo LGBT. Mas a gente eram diálogos na rua, eram, né, fotos, vídeos, cards e coisas, e eles não acreditavam na gente. E nós vencemos. Acho que nem dentro do Partido dos Trabalhadores eles não acreditavam na gente. Usualmente tenho conversado com bastante gente jovem para falar sobre essa questão da candidatura, e eu tenho dito, eu acho que a gente tem que encarar as nossas candidaturas igual quando a gente era muito jovem, estava na escola e encarava a necessidade de a gente vencer uma gincana, né? Pegar aquilo com tanta vontade, né, e criar todas as estratégias para a gente superar os nossos desafios, né? É um jogo, a política é um jogo. Popularmente, para que as pessoas possam entender melhor, eu digo, é um jogo de mata-mata, né? Todo dia tu tenta, aquele jogo do resta um, né? Tu vai pegando e vai tentando, alguém vai tentando te derrubar. E para os mais intelectualizados do universo acadêmico, a gente usa como exemplo, é um jogo de xadrez. Todo dia é um jogo de xadrez, né? Nos cursos que eu fiz, eu passei 2019 inteiro fazendo formação política. Eu fiz formação política bem direitosa, mas eu acho que a gente precisa realmente pegar esses instrumentos, porque eles nos analisaram. A direita venceu porque ela analisou nossas estratégias, ela aplica as nossas estratégias e a gente não quer fazer o mesmo jogo, né? Então, eu fui para cursos bem né, centro, né, bem centrais ali. Eu fui para o Acredito, eu fui para a RAPES, inclusive a RAPES está aberta agora as inscrições, se inscrevam, porque é maravilhoso, porque a estratégia política está lá. Está no meu Facebook, quem quer, quem se interessa. Então, eu fiz os cursos da RAPES, eu fiz os outros cursos do Voto LGBT, eu participei de ações que tinham um único interesse, nos ensinar quais as estratégias que a gente tem que usar para a gente vencer uma campanha política. Porque não dá para ser tudo, né? E a gente tem que imprimir a nossa identidade sem que seja muito envolvida de afetos, porque a gente está jogando um jogo. E a gente está jogando um jogo em que a gente dorme com 50 votos e acorda com 30, porque eles são perversos,
né? Eles jogam com dinheiro, eles jogam com interesses particulares de empregabilidade, interesses particulares financeiros e de objetos, eles jogam com isso. Então, quem não está jogando com dinheiro, no campo das reflexões, no campo das estratégias, no campo do debate, do tete-a-tete, de mostrar um trabalho como a Regininha fez, como eu fiz, como a Cléo também deve ter feito, como o Lucas fez, eu não sei se o Lucas concorreu, mas como o Lucas deve ter feito também, a gente dorme com a certeza de que tem 200 votos e acorda com a certeza absoluta de que tem só 120. Então, a gente tem que correr atrás dos votos que a gente perdeu porque foram comprados e criar novos espaços de captação de votos. Então, para uma candidatura como a minha, que investi, se me perguntar assim, Lins, tu investiu dinheiro, do meu dinheiro que eu tivesse para investir, para colocar nessa candidatura, eu coloquei R$500. O resto é estratégia. O resto é a gente buscar fazer com economia, mas fazer com economia que chegue nos lugares, que chegue nas pessoas, que se torne um ponto de reflexão e que vire debate, né? Então, estrategicamente, o que a gente fez? A gente precisa estar igual no Twitter, concorrendo com o presidente Bolsonaro e as coisas erradas que ele faz, todos os dias no topo, para que a gente não caia da discussão do local, da cidade, do nosso território. E a gente fez isso todos os dias. Vídeos que instigavam, vídeos que apontavam, vídeos que questionavam, vídeos que faziam refletir, ações, cards, tudo isso pensado estrategicamente. São 14 anos de movimento social, né? A gente sabe que a gente luta por moeda, basicamente, no movimento social, para a gente manter as ações, manter as atividades, manter as pessoas trabalhando, né? A gente teve alguns momentos políticos no nosso Brasil em que os movimentos sociais, de alguma forma, não 100%, foram abraçados e foram acolhidos, e a gente tinha a gente entrava mais nas ações governamentais, o governo abria mais os seus editais, acreditava mais nas ações do terceiro setor. Mas esses últimos governos, desde o golpe da Dilma, né, contra a Dilma, de 2016 para cá, a gente só tem perdido no caminho as possibilidades da gente se manter. Então, a gente tem que voltar. E daí eu retomo, para finalizar minha fala, retomo uma reflexão da Cléo, num evento que ela disse, né? Voltar para os movimentos sociais na década de 90, né? Que a gente que ela relatou na nossa atividade. Você pegava um ônibus para ir até o local, né? Você fazia o que tivesse que fazer para chegar até o evento, e lá não tinha hotel, não tinha todos os luxos que a gente teve durante muito tempo, e se fazia movimento social. Então, hoje, os novos movimentos sociais, ou os movimentos sociais com reformulações dentro da estrutura social, têm que aprender a fazer a história acontecer sem dinheiro, e fazer bem feito. E é o que a gente tem feito, lutado para isso. E a política é um grande espaço para que a gente consiga, sim, desacortinar tudo aquilo que eles escondem, inclusive as suas perversidades. Porque se nós existimos, e se nós existimos na prostituição, é porque eles, políticos, homens brancos com dinheiro, estão lá usando do nosso objeto de venda e nos mantendo dentro desse processo. Eles não nos querem nos empregos, mas eles nos querem na prostituição, e a gente vai romper com isso e derrubar todos os dias eles, apontando para eles, dizendo: a gente está lá na rua porque é vocês que nos mantêm lá. Obrigada, Lins, por essa fala poderosíssima. Então, sem nem me demorar, depois eu estou aqui impactada, eu vou chamar o Lucas, né, que é estudante de Direito, lutante pelos direitos humanos e sociais, membro do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Homens Trans, né? Isso? Acertei? E luta pelos direitos da população trans.
militante do Movimento da Juventude Kizomba e do Coletivo Nacional da Juventude Negra Enegrecer, e está aqui com uma cota de homem na nossa live, para a gente não falar que a gente tem preconceito contra o homem. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria manifestar os meus respeitos a essas mulheres incríveis que estão aqui hoje, que eu admiro muito, né? Que se com certeza eu estou aqui hoje podendo falar para vocês, com vocês e participar dessa live foi pela luta dessas mulheres que estão aqui, que eu admiro muito. Vou repetir de novo, porque são pessoas que eu acompanho o trabalho, que eu me espelho e que eu busco ter um pouquinho de cada uma na minha trajetória. Eu não participei do pleito desse ano que passou, né, por medo, porque eu tive realmente muito medo. Eu fiquei muito... Porque a gente vive numa região, num estado que tem uma cultura extremamente machista, extremamente preconceituosa, e quanto mais você vai entrando ao interior do estado, isso mais vai se aflorando, vai ficando cada vez maior. Então, assim, se a gente já recebe olhares tortos, eu fiquei imaginando quantos olhares eu iria apresentar, eu iria ter voltado para mim, e eu não concorri por medo. Então, eu já deixo muito específico que eu tive medo dos olhares, medo dos dedos apontados, medo das coisas que poderiam falar e medo se o meu psicológico aguentaria isso, né? Mas eu acompanhei outras candidaturas, eu estive auxiliando uma candidatura coletiva aqui em Livramento, né? No tanto que eu podia auxiliar. E essas eleições para mim foram bastante, me marcaram muito, especialmente pela eleição de muitas mulheres trans, né? E o quanto isso foi muito impactante, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. O quanto a gente viu diversos xingamentos, diversas ofensas, diversas coisas a respeito. E eu fiquei muito tempo pensando, parando para refletir o porquê. Por que isso acontece? O porquê que é tão agressivo ver uma mulher trans, uma travesti dentro de uma Câmara de Vereadores? Porque eles estão acostumados a ver as mulheres trans e as travestis nos lugares onde eles mesmos colocam, na marginalidade, nas ruas, na prostituição. Então, para eles é mais fácil, é menos agressivo você ver uma mulher trans, travesti, fazendo programa numa esquina, do que você vê ela dentro de uma Câmara de Vereadores, ocupando espaço, se empoderando, lutando pelos seus direitos e sendo bem votada. Porque isso agride essa masculinidade, agride esse ego de homem inflado que traz que a política é algo somente masculino, é algo do homem, é feito para o homem, e que nós não temos esse direito, né, enquanto pessoas LGBTs, enquanto pessoas trans, de estarmos usufruindo desse lugar que também é nosso, desse lugar que a gente deve estar, que a gente deveria sempre ter estado, e que nunca nos foi deixado, que sempre foi negado, né? E assim, eu fiz muita reflexão, e assim, e tanto que assim, a primeira notícia que me chegou quando eu estava acompanhando as eleições, porque aí eu fui acompanhando todas as cidades que eu sabia que tinha mulheres trans concorrendo, acompanhando inclusive pelo Brasil inteiro. A primeira notícia que me chegou quando terminou as apurações foi a eleição da Lins. E eu chorei tanto, porque eu me vi, eu me olhei, eu me enxerguei. E o quanto isso é importante para nós, o quanto isso é importante para as pessoas que estão aprendendo, que estão iniciando sua caminhada política dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento trans, pela luta pelos nossos direitos. Isso, para mim, foi muito importante. Foi muito importante eu ver cada uma dessas mulheres estampadas, assim, primeira mulher trans eleita em São Borja. E, assim, para mim, isso foi uma das coisas que mais me encheu, porque além de eu ter me enxergado enquanto trans, eu me enxerguei enquanto negro, eu me enxerguei inteiro, eu me vi inteiro, porque assim, quando vocês falaram que muitas vezes não há o apoio do partido, uma reflexão que muitas vezes eu costumo fazer, inclusive com pessoas que estão dentro do próprio partido, é que assim,
parece que o Partido dos Trabalhadores, enquanto um todo, ele se separa como se fosse um grande jantar. Os adultos ficam numa mesa, conversando sobre suas pautas, seus assuntos, o que lhe é interessante. E as nossas lutas, LGBTs, trans, direito das mulheres, pautas antirracistas, vão para a mesa das crianças, que não é um assunto tão importante ao ponto de ser levado em consideração. O quanto existe essa falta de apoio dentro do partido, porque, querendo ou não, a gente espera, né? Eu imaginei muitas vezes o Partido dos Trabalhadores enquanto flores, enquanto um grande jardim bonito, mas como em todos os lugares nós temos esses pequenos atritos, esses pequenos problemas que têm que serem resolvidos com urgência, né? Porque a gente está aqui, a gente luta, a gente leva uma luta adiante, a gente leva esse partido também, a gente carrega esse partido nas costas. Então, a gente precisa que tenham esses olhares voltados para nós. A gente precisa que as pessoas nos olhem e vejam que nós estamos ali, que nós não somos só um número. Nós não viemos para ser número, nós viemos para representar. A gente veio para ocupar esses espaços, a gente veio para fazer barulho, a gente veio para mostrar que a gente está aqui, A gente veio para mostrar, para relembrar que não é só no 28 de janeiro que tem que lembrar da gente, não é só o mês de janeiro que tem que lembrar da gente, a visibilidade trans. A gente está aqui o ano inteiro, a gente está sofrendo violência o ano inteiro, a gente está sendo agredido o ano inteiro, a gente está morrendo o ano inteiro. Né? Hoje, antes de começar a live, vou até fazer uma exposição, até peço desculpa se... A Cléo falando dos cabelos brancos, as meninas falando dos cabelos brancos, né? E acho que foi a Regininha que disse que ter cabelos brancos para a nossa população era muito importante. E realmente, num país onde a gente não chega quase aos 35 anos, onde a nossa média de vida é os 35 anos. Então, assim, o quanto é importante esses espaços, eles são importantes, mas não é só nesse momento que a gente está aqui. Não é nesse momento, só nesse momento, não é só para isso que a gente faz. Não é, a gente sabe falar de outras coisas além das nossas questões. A gente estuda, a gente trabalha, a gente debate, a gente escreve, a gente tem outros conhecimentos. Então, eu deixo essa pequena provocação também para que depois seja colocada. A gente fala sobre outras coisas. Por que a gente só é chamado no mês da visibilidade trans? A gente só sabe falar sobre a população trans? Não, a gente sabe falar sobre outros assuntos, outros diversos assuntos, outra gama de assuntos, mas é só para isso que a gente é lembrado. E, mais uma vez, eu quero agradecer o convite, né, e dizer que eu estou muito feliz de estar de novo, falar de novo das meninas, porque são maravilhosas. Eu até fiquei pensando se eu tinha capacidade de estar aqui hoje com essas mulheres incríveis, né? E aqui estou eu. E então é isso. Valeu, então, Lucas, pela tua intervenção. Agora, por último, e não menos importante, vou chamar a Regininha, né, que também foi eleita nossa vereadora. É graduanda de Pedagogia Transfeminista, está no seu primeiro mandato como vereadora em Rio Grande e é ativista dos direitos humanos e LGBTI+. Então, aí, tu tá aí, Regininha? Fala com a gente. Sim, estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, boa noite a todas as meninas. Que prazer. Boa noite, Lucas. Uma honra estar presente aqui nessa live contigo, te ouvir. E com certeza tu tens assim, uma bagagem maravilhosa para debater com qualquer pessoa. E é isso que a gente precisa, dialogar mesmo. Porque a gente acostumou, né, durante muito tempo, até por conta do movimento social na qual onde nós começamos a militar, né? Então a gente, por muito tempo, acostumou a dialogar entre os nossos pares. Mas a gente se empoderou de tal maneira, se preparou, buscou conhecimento, saiu da marginalidade, está ocupando outros espaços, estamos dentro das universidades e a gente precisa estar dialogando com pessoas que muitas vezes pensam diferente da gente, né?
porque os nossos corpos, quando ocupam lugares de poder e lugares onde os nossos corpos historicamente não ocupavam, eles começam a fazer com que as pessoas comecem a repensar o nosso lugar nesta sociedade e repensar o espaço deles diante de nós e diante dos nossos corpos. Eles começam a repensar como lidar com as diferenças. Então, quando a gente chega com essa diversidade, porque essa live, ela traz essa diversidade dessas diferenças, né? Ela traz a Lins, que se coloca como uma mulher trans, gorda, negra, periférica. Então, ela vai acumulando estigmas que, historicamente, a levam para o final da fila, né? Então, a Cleonice, quando diz que sai lá do Mato Grosso do Sul e passa a morar em Caxias do Sul, né? E ocupar um lugar onde ela não conhecia ninguém e se fazer acreditada e ter essa credibilidade dentro do seu município, uma mulher trans que na sua primeira eleição faz mais de 1000 votos, isso é um sinal de que a nossa luta ela vem dando certo, que os nossos diálogos eles não foram em vão, que os nossos encontros que nós estamos participando há mais de uma década, né? As nossas discussões elas não são em vão, porque a partir dessa eleição, com os mais de 60 candidatos LGBTs, né, eleitos no Brasil, a mídia usou isso como algo histórico, né? E para nós não é histórico, porque a gente vem de muito tempo lutando por essa visibilidade, né? O movimento LGBT no Brasil, que surge lá em meados de 78, ele tem um apagamento durante a epidemia do HIV e AIDS, né? Onde nós, quanto sociedade, quanto sujeitos GLBT, que era na época, a gente parou de lutar e ficamos uma década falando sobre AIDS, pautando a AIDS, discutindo sobre AIDS, a nossa população estigmatizada, morrendo, e a gente tendo que lutar e dialogar com o poder público sobre as nossas vidas e sobre aquilo que estava cada vez mais nos marginalizando, né? E o estigma da AIDS a gente carregou por muito tempo, e a gente se empoderou dentro dessa temática. Mas a gente também aprendeu que não é só essa pauta que cabe aos nossos corpos, né? A gente aprendeu que a gente consegue transversalizar as nossas pautas e acumular esse diálogo. Então, por isso que eu penso o quanto é importante que a gente dialogue sempre com os movimentos sociais, porque é um movimento que nos cria contra os sujeitos empoderados, né? Mas a gente precisa ocupar esses espaços, porque quando uma mulher trans, quando um homem trans, ele ocupa um espaço e ela ocupa um espaço de poder, ela sempre tem a sensibilidade de olhar para trás. E quando ele e ela olham para trás, a gente enxerga uma fila enorme de pessoas que, por conta do estigma e do preconceito e dessa marginalização, vão aumentando essa fila. Então, este é o nosso papel hoje social e político, né? A gente não chegou na política em vão. Nós, quanto corpos trans, que para essa sociedade nos faz nascer aos 18 anos, nós lutamos a nossa infância e a nossa adolescência toda de forma invisível, né? Nós temos a nossa infância e a nossa adolescência para sobreviver e lutar por este lugar na nossa fase adulta. Então, quando a gente chega nesse espaço, é sim para evidenciar essas infâncias, que são infâncias que são anuladas, que são infâncias que são abusadas, que são infâncias que também são mortas, e muitas vezes a gente não levanta, né, o infanticídio LGBT, porque é uma pauta
que para nós é muito cara, né? Porque a gente custou a ocupar esse espaço. Então, eu acredito que quanto mulher trans no município de Rio Grande, eu estava vendo o relato dos meninos e das meninas dentro do Partido dos Trabalhadores, eu acredito que aqui em Rio Grande eu até sou uma mulher privilegiada dentro do partido, né? Porque eu tive esse acolhimento, eu tive essa sensibilidade por parte do Partido dos Trabalhadores, mas eu também penso que tem tem uma linha tênue, né? Porque a gente que faz política, a gente que defende a pauta das minorias, de negros e negras, povos de matriz africanas, e toda a pauta dos direitos humanos, a gente, quando chega nos partidos, como vocês muito bem colocaram, parece que a única pauta que a gente pode estar dialogando é a pauta LGBT, mas a gente chega neste lugar para empoderar, a gente chega nesse lugar como agentes, né, educacionais. A gente precisa dialogar com essas pessoas para que elas não reproduzam os seus preconceitos dentro desses espaços. Eu acredito que a partir de 2016, que foi onde nós começamos a aparecer politicamente no cenário, nós saímos dessa invisibilidade, mas nós ainda somos 95% da população que vivencia a prostituição. E como vocês muito bem colocaram, são esses homens da nossa sociedade, são esses pais de família, médicos, doutores, empresários que mantêm esses corpos debaixo de um poste de luz, na escuridão. Então, cabe a nós fazer este enfrentamento a partir do momento em que nós chegamos neste lugar de poder, onde nós temos a fala. E quando a gente tem a fala, a gente tem a obrigação de pautar e levantar e evidenciar essas existências. Eu li um livro há pouco tempo e ele chama-se A Teoria de King Kong. Ele é de Virginia Despentes. E ele é maravilhoso, ele fala a respeito desse machismo, a respeito dessa cordialidade que os homens têm uns para com os outros, né? Porque não, esse preconceito e essa falta de educação para lidar com os corpos, com o gênero feminino, seja ela trans ou cis, é uma coisa muito recorrente nas câmaras de vereadores do nosso estado, do nosso país, porque é um espaço que é historicamente ocupado por machos, e são machos muitas vezes escrotos, são pessoas que muitas vezes não nos querem enxergar nesses espaços, não querem os nossos corpos, são pessoas que muitas vezes pagam para exterminar corpos trans. Porque quando a gente paga para uma menina passar uma noite inteira na rua, a gente está pagando para que ela corra o risco, porque a gente tem em nossas mãos, muitas vezes, a oportunidade de fazer daquela vida uma nova história. Então, nós, quando a gente vem do movimento social e chega na política partidária, a gente já chega com essa sensibilidade. E a gente consegue fazer esse atravessamento das nossas pautas, que é muito importante dentro da questão política, né, meninas? Uma das coisas que eu enfrentei muito dentro deste pleito de 2020 foi a questão do assédio sexual na minha página. Uma das meninas, a nossa presidente nacional, a Janaína, ela entrou em contato comigo porque ela estava fazendo um levantamento das violências que as candidatas sofreram, né? E ela perguntou se eu tinha sofrido alguma violência física, psicológica. Eu disse para ela que eu tinha sofrido somente essa violência sexual na minha página, porque o quanto esses homens eles têm dificuldade de compreender que quando uma mulher fala, uma mulher trans fala, ela chega nesse espaço preparada, porque ela tem conhecimento, ela tem conhecimento da pauta, ela vivencia aquilo que ela está trazendo. Então, quando a gente fala sobre LGBT, a gente está falando sobre o ocupar
a cidade, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre assistência social, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando de todos os lugares das quais muitas vezes a sociedade que é cis, heteronormativa e é branca, nos exclui. E essa exclusão, ela vem de forma muito, muito violenta, roubando, muitas vezes, a nossa autoestima. Quando a Cleonice trouxe a violência, o exemplo da violência que ela sofreu dentro de casa por conta do pai dela, que hoje é um grande amigo, a gente sabe que este corpo ficou marcado por essa violência. Por mais que ela tenha passado por cima de tudo isso para perdoar o que ela vivenciou, são corpos que ficam marcados. São dores que a gente carrega, que a gente consegue superar, é óbvio, mas que a gente traz para que sirva de exemplo, para que isso não venha a se repetir. Então, hoje, nós, como mulheres e homens trans, adultas, que estamos conquistando esses espaços, nós precisamos sacudir todos os lugares. Nós precisamos fazer com que as nossas falas sejam sempre falas direcionadas de uma forma que leve a informação daquilo que a sociedade não é acostumada a ouvir. Porque eles falam dos nossos corpos de forma absurda. Outro dia eu recebi um elogio dentro da Câmara de Vereadores que para a pessoa, para essa menina, isso era um elogio. A menina disse para mim que eu tinha um corpão de mulher. Vocês compreenderam? E eu perguntei, como assim? Então, são essas violências, pequenas violências que muitas vezes para eles passam despercebida, mas que para nós temos a obrigação de corrigir naquele momento. Então, quando eu disse para vocês que eu sofri muito assédio sexual, não é porque eu sou gostosa, não é porque eu sou a mais bonita do planeta, é porque todo corpo trans para macho escroto é sinônimo de sexo. É como se os nossos corpos só falassem como se a gente não falasse com a nossa voz, com a nossa boca. Como se os nossos corpos só falassem com o nosso peito ou com as nossas nádegas. E não é isso. Nossos corpos é muito mais. Nós somos mulheres e homens inteligentes. Nós somos mulheres e homens capazes de mudar o pensamento das nossas famílias. Nós somos mulheres e homens capazes de mudar o contexto de onde nós moramos, né? Nós somos capazes de dialogar com todos e todas. Então, é isso que eu acredito que é um papel político de nós, mulheres e homens trans, quando ocupamos esse espaço. Porque, muitas vezes, a gente tem vontade de falar muita coisa. E muitas vezes tem muito macho que precisa ouvir. Mas hoje eu tenho que compreender que eu não falo mais somente por mim. Eu falo por uma população. Então, por conta dessa população, muitas vezes a gente aceita essa higienização da institucionalidade, que é, muitas vezes, a gente ter que engolir alguns sapos para ocupar esses lugares de poder para depois cuspir, meninas e meninos. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada, Regininha. Eu vou, então, agora, como já são 9 horas, né? A gente já tinha planejado para ser uma live de 1 hora. Eu vou trazer algumas provocações só, assim, alguns temas que a gente ali na secretaria pensou que seriam legais de serem discutidos, e aí vocês já podem fazer as intervenções e já encaminhar para o fim, né? Assim, fazer uma intervenção e já... A Cléo está preparadíssima ali para discutir todas as questões que envolvem o governo federal, a principal... Amiga, desculpa interromper. Eu acabei de receber um WhatsApp do nosso presidente, que ele me mandou uma lata de leite moça. O Moçanaro. Mas desculpa, não resisti. Será que ele vai enviar o Bolsonaro para todos os LGBTs, as transnacionais? Porque pelo valor do gasto daria, né? Foi R$126 essa tua lata aí.
Porque o do Bolsonaro foi, né? Cada pacote R$ 126. Mas então, pessoal, acho que a gente pode então encerrar falando um pouco sobre mecanismos da construção da democracia na nossa sociedade. Eu acho que seria interessante isso, assim, né? Vocês têm, obviamente, a experiência de terem concorrido, né? Tirando o Lucas, vocês têm a experiência de terem concorrido à eleição, mas a gente tem outros instrumentos, como, por exemplo, os conselhos LGBTs, né? Que todo mundo acaba construindo junto. A gente tem políticas educacionais, que também são parte da luta institucional, né? Porque a nossa população fica absolutamente prejudicada. Todo mundo, né, que milita no movimento LGBT conhece os números, né, de LGBTs expulsos da escola, enfim. Então, acho que com esse gancho que eu queria ouvir um pouco o que a gente propõe que vocês, né, façam suas considerações finais e já podemos ir, então, encaminhando para o fim, dando nosso tchau, nosso boa noite. Ana, só podemos repetir qual é a pergunta, porque teu microfone está abafando e fica difícil de entender. Ih, misericórdia, tá. Assim melhora, será? A Secretaria Estadual LGBT trouxe uma questão que é a seguinte, para vocês agora, quando vocês estiverem encerrando, vocês falem um pouco sobre os mecanismos da produção, né, da democracia da nossa sociedade. Instrumentos que a gente pode usar para lutar por mais direitos, né? E isso são tanto a luta institucional no legislativo, quanto no executivo, quanto nas ferramentas cidadãs, né? Como, por exemplo, os conselhos, a educação, como foi citado aqui, né? Conselho de política LGBT, cotas, enfim, debates que são caros para a nossa população que é tão excluída, né? Dos debates da educação, enfim. Acho que a gente pode começar então com a Cleo e aí fazermos uma ordem, tá bom? Um dos grandes mecanismos que nós temos, que nós precisamos de ter, é ter dados de violência, violência sofrida pela população LGBT. Em cima desses números, nós vamos conseguir propor políticas públicas, nós vamos poder realmente cobrar políticas públicas. Agora, como que eu vou conseguir ter números de agressões dentro do estado eu estou falando só do estado do Rio Grande do Sul, eu poderia falar a nível nacionalmente, mas estou falando só do estado do Rio Grande do Sul. Se o nosso estado, nós temos um grande problema ainda de registro de boletins de ocorrência. Aí não gera dados. Infelizmente, eu não gostaria de pensar em políticas públicas para a minha população ou propor políticas públicas baseado em dados de números de agressão. Mas, infelizmente, é o que nós precisamos neste momento organizar. Sofreu alguma discriminação LGBT? Sofreu alguma violência física ou psicológica? Porque violência não é só a física, nós temos violências psicológicas. Sofreu, ligue para o Disque 100. O Disque 100 é uma grande ferramenta para que a gente possa ter esses números. Em 2019, nós não tivemos 20 denúncias no Disque 100 registrado. Ah, Cleo, é muito chato, porque você fica 40 minutos escutando uma musiquinha lá horrível, mas ela fica. Esse seu desabafo vai ajudar com que a gente consiga propor políticas públicas para vencer o grande desafio da homo-lesbo-transfobia. E para que é isso que a gente possa estar acontecendo, nós precisamos nos municípios estar pensando em propor conselhos municipais de políticas LGBT, propor fórum dentro dos municípios que organize as ONGs, não só na época de parada livre, mas em todos os momentos para que a gente possa estar. A parada livre é um momento que a sociedade está ali ao nosso holofote em nós. É o momento que a gente pode utilizar ali em grito. Eu digo sem nenhum peso na consciência. Então, eu tenho 2 paradas livres no estado do Rio Grande do Sul que eu fui em outras, tá? Mas as 2 únicas, que eu digo que essas 2 únicas paradas livres, elas usam a parada livre para poder exigir direitos,
reivindicar direitos, apresentar propostas para a sociedade, é a Parada Livre de Rio Grande e a Parada Livre de Guaíba. São as duas Paradas Livres que eu vi como exemplo que as outras Paradas Livres deveriam seguir. E com isso a gente começa a ver esses gritos de socorro, a gente começa a planejar ali. Nós temos que planejar para que o nosso futuro não seja terrível. Nós temos que ter nas câmaras municipais de vereadores, tá? Comissão ou subcomissões LGBTs. Cabe a cada um e cada uma que está assistindo essa live, sendo LGBT ou não, provocar para os seus vereadores que vocês votaram que surja, que provoque essas comissões e subcomissões, as importâncias das comissões e subcomissões dentro dos municípios, que é um leque de diálogo da sociedade, das pessoas que sofrem violência, que chega até o Poder Legislativo do município, que é a nossa casa, a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores, que vai encaminhar para a Assembleia. Nós estamos provocando. Na Assembleia Legislativa, nós temos hoje 2 travestis que trabalham na Assembleia Legislativa, as únicas 2 da história da Assembleia. A Natasha trabalha no gabinete da Luciana Genro e eu trabalho no gabinete do deputado Pepe Vargas. Então, nós estamos planejando isso, propondo essas comissões e subcomissões. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos ter ali. Nós precisamos ter, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, um mecanismo de realmente de denúncias, de acolhimento das nossas demandas quando a gente vai registrar um boletim de ocorrência, no caso, o boletim de ocorrência único, ou seja, que lá em cima do boletim de ocorrência tenha a minha identidade de gênero. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, em São Paulo tem, Recife tem esse boletim de ocorrência, no estado do Rio Grande do Sul não aderiu esse boletim de ocorrência como documento único. A importância da gente ter esse documento único, que nós vamos poder identificar a população mais agredida da sigla LGBT dentro do estado do Rio Grande do Sul. Hoje, os boletins de ocorrência coloca lá no campo, mas no campo só a pessoa ou o advogado pode ler ali. E lá em cima nós podemos ter esses números. Nós temos sim o Observatório da Polícia Civil dentro do estado do Rio Grande do Sul, que nos traz dados e números aonde a gente pode trazer para a população o número de pessoas trans que teve seus direitos violados. Mas, no meu caso, que eu tenho meu nome e gênero retificado, eu não me enquadro mais ali. Meu nome, eu vou entrar na parte cis. Vocês viram a loucura que é? É uma loucura. Aí, isso acaba me tirando um direito que é de eu registrar um boletim de ocorrência por homofobia, acaba me tirando o direito de ter leis, que ter proposta de encaminhamento para nós. Caxias do Sul, onde eu resido, gente, é o segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul, maior do que Porto Alegre na extensão de terra, só não é por pessoas, mas é maior do que Porto Alegre, é o segundo maior município riquíssimo. Nós não temos uma lei de direito à população LGBT, a não ser um dia, que é um dia que também não é lei, é só um dia que é escolhido na Câmara dos Vereadores, que é proposto, que é o dia do direito ao orgulho LGBT, que é o dia 3 de novembro, que foi o dia da nossa conferência aqui. Então, gente, é importante que a gente possa pensar em políticas públicas, a gente possa ir lá na lei orgânica do município e colocar lá, pedir para os seus vereadores parceiros que foram eleitos e eleitos, que faça essas subcomissões, essas comissões, que vai assessorar ali, vai nos ajudar quanto o Conselho Estadual é um meio de denúncia muito importante. Nós estamos hoje em vários municípios, nós temos São Borja, que é através da ONG Girassol, Guaíba, Pelotas, Rio Grande, Caxias do Sul, Porto Alegre. Então, esses são os municípios que hoje vai abrir eleição para o Conselho em agosto. É muito importante que a sociedade civil possa estar se organizando para poder pleitear uma cadeira também nos seus municípios. Hoje é a primeira vez que o Conselho Estadual LGBT tem presidido por 2 conselheiras travestis e que elas são do interior, porque sempre era da capital. As pessoas é claro que está na capital, é mais fácil para você coordenar, é mais fácil para você ir dali e aqui.
Mas o interior é onde que a gente mais sofre violência. O interior é o local que a gente mais sofre na pele, nossos direitos negados. O interior é onde que as cafetinas dos infernos, me desculpa esse palavreado, Diana, Regina, Lucas, Regininha e Lins, e pessoas que estão ouvindo, mas aí, infelizmente, eu tenho ódio de cafetinas, porque elas acabam explorando a gente numa esquina e sendo covardes de não nos auxiliar em nada. Só querem explorar a população de travestis e transexuais. E, infelizmente, nós temos isso. Só que cabe a nós, pessoas travestis e mulheres e homens transexuais, denunciar. Eu, Cléo, aqui em Caxias do Sul, eu sei muito bem que tem várias reclamações. E eu falo assim, eu não posso ir lá denunciar. Eu não posso pegar lá porque não está me ameaçando. Inclusive, se eu fizer isso, eu posso ser processada ou até presa por calúnia e defamação. Tá? Agora, você que está sofrendo isso, denuncia. Vamos lá, eu vou junto contigo, já vamos pegar o coisa. Mas não vai. É muito mais fácil sair de Caxias do Sul e sair reclamando para fora. Mas não reclama. A partir do momento que a gente entenda que temos direitos de ir e vir em qualquer local e que ninguém vai nos proibir de estar numa esquina, aí sim a gente pode fazer. Tem cidades que meninas travestis é proibido até de sair à noite para comprar um remédio na farmácia. Isso é um absurdo. Isso aí é um abuso. Que a gente tem no artigo 5º, todo mundo tem o mesmo direito de poder ir e vir. Então é isso. Nós temos que lembrar que nós temos direitos também a deveres, mas que nós temos esses mesmos mecanismos. Lembrar que a denúncia tem que ser feita. E lembrar que isso só vai poder construir alguma coisa se a gente estiver junto. Nós temos diferenças, sim, porém as nossas diferenças têm que se tornar iguais na dor. Então, obrigada, Diana, obrigada, Regininha, obrigada, Lins, obrigado, Lucas, e mais uma vez, obrigada a cada um e cada uma que está assistindo a live. Muito obrigada, Cléo. Agora, então, para as considerações finais, Lins. Bom, a Cléo trouxe fatores importantíssimos para a gente repensar da questão da nossa participação social, né? Eu gosto muito e entendo que esses dispositivos, esses conselhos de direito são fundamentais, porque antes da gente ocupar o espaço político, que é o espaço que eu, a Regininha e outras ocupam hoje, a gente também tem que romper esse medo de estar nesses lugares onde se constrói, não se decide a política pública, mas se aplica ela. Né? O Conselho de Educação não vai decidir a mudança, por exemplo, de um artigo do Plano Nacional de Educação, mas ali os artigos eles vão ser discutidos para serem aplicados. E a gente precisa estar lá para pautar questões da igualdade racial, para pautar questões da diversidade, para pautar questões da periferia, para pautar as questões na saúde, na assistência social, na educação, na cultura, no esporte, no lazer. Todas as políticas públicas, basicamente, têm conselhos de direito. E é fundamental que a gente entenda que esse lugar é o espaço democrático da população tomar as decisões do que impacta na nossa vida no cotidiano. A gente que vem do movimento social, durante muito tempo o movimento social ele ficou muito centralizado nas pautas da saúde. E a gente esqueceu, por exemplo, que a gente está na cidade, que a gente está na urbanidade do cotidiano, que a gente acessa a saúde pública, acessa, mas a gente também acessa assistência social, porque a gente tem inúmeras travestis em situação de vulnerabilidade e risco social e em situação de famílias LGBTs que não têm acesso às políticas de assistência social, porque os LGBTs não estão dentro dos conselhos de direito da política de assistência social, exigindo que a política seja aplicada com cuidado também para atender essas famílias. Famílias, eu digo assim, composição de famílias LGBTs num contexto de que não é
é relação sexual afetiva, é relação da vida mesmo, que aproxima uma que foi expulsa de casa, outra que veio de outra cidade e não tem uma relação, e vai aproximando as pessoas. Elas vivem debaixo do mesmo teto, num convívio familiar. Mas a política de assistência social entende família homem e mulher que tem uma relação afetiva sexual, que tem a pretensão de construir uma família, e daí elas não recebem uma cesta básica. Aí elas não conseguem acessar um cadastro único, elas não conseguem ganhar um Bolsa Família. A gente precisa pensar estrategicamente hoje. Quando a Diana faz a pergunta central dessa nossa encerração, da nossa finalização, que é a construção da democracia no país. A construção da democracia no país se dá com a nossa participação, com a nossa existência contínua e permanente. E daí eu retomo um discurso importante do ministro Haddad, quando da ampliação da oferta do ensino superior no Brasil. Essa oferta que chegou na minha cidade, porque a universidade mais próxima da minha cidade eram 500 quilômetros, que era a UFSM. Então, na ampliação da oferta do ensino superior no Brasil, o ministro Haddad, naquela época, ele falou da importância da gente dar instrumentos para que o povo, a partir do acesso à educação, consiga construir estratégias de superar pobreza, de superar violação, de superar situações de estigma e de invisibilidade. E mais, ele fala, numa das suas falas, sobre a questão das bolsas dentro das universidades. Bolsas essas atacadas hoje por esse presidente que não quer que o ensino superior avance, porque enquanto nós estivermos formando e qualificando em discurso, em atitudes éticas dentro da nossa sociedade, pessoas que vêm da periferia, da negritude, dos movimentos LGBTs, das situações de estigma, esses serão militantes que não vão deixar que a democracia seja roubada ou seja, mais uma vez, surrupiada de nós enquanto direito principal, que é o direito da gente viver, da gente transitar e da gente fazer escolhas, porque é isso que é a democracia, o nosso direito de fazer escolhas individuais e coletivas. E o ministro Haddad, sobre as bolsas, ele falou o seguinte: não adianta nós darmos os instrumentos e nós não garantirmos a permanência dessas pessoas dentro do ensino superior, dentro da educação. Ora, por quê? Porque quando a gente fala da elite na educação brasileira, do ensino superior, o menino que faz um cursinho de 1 ano, que custa em média R$30 mil, quando ele passa na Universidade Federal, ele ganha um carro que vale muitas vezes o dobro do que o que ele investiu no curso. E nós estamos falando de nós no campo de que nós não vamos a curso nenhum, a não ser em cidades ou em estratégias que tenham ofertas de cursos para que a gente consiga superar as nossas faltas de acesso às políticas públicas de educação com qualidade. Né? E a gente, quando a gente ganha, quando a gente entra dentro da universidade, a gente não tem um pai que vai nos financiar ou uma mãe que vai nos dar um presente, um prêmio por ter ganhado, por ter passado na universidade. A gente é o próprio prêmio, né? A gente é a própria revolução acontecendo. E isso eles não querem ver e não querem acreditar que está acontecendo. Então, os conselhos de direito são o espaço democrático da gente fazer a pressão. É ali que acontece realmente as disputas de interesse da comunidade e de interesse do executivo municipal. Embora tenhamos a realidade estrutural que é pensada dentro da nossa Carta Cidadã, da Constituição Federal, que são os poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, nós temos também dentro da Constituição a previsibilidade desse outro espaço que também é um espaço de poder e um espaço de disputa, que muitas vezes é comprado pelo executivo municipal
para que não tenha um incômodo. Horas por quê? Porque se os conselheiros de direito não aprovam as contas do secretário, o dinheiro não pode sair do caixa. Se os conselheiros que são representantes da sociedade civil sabem a sua importância no processo fiscalizatório do uso dos recursos e digam, não, pera lá, está errado, esse dinheiro não sai mais daí. Então, nós temos os poderes constituídos, judiciário, legislativo e o executivo, mas nós temos um poder que existe e que exerce a sua função dentro dos conselhos de direito, que é o poder populacional, é onde está o povo, é onde vem o representante dos interesses sociais, e lá está os interesses do executivo e os interesses da comunidade. Então, quando a gente pensa previsibilidades da gente combater governos que são antidemocráticos, governos que não pensam nas coletividades, aí que nós precisamos fazer a estratégia de ocuparmos esses espaços, que são espaços previsíveis na Constituição, e garantir que as nossas vozes sejam ouvidas. E trancar o que puder trancar, porque isso é interesse do povo. E quando a gente está falando interesse do povo, a gente está falando nosso interesse. Então, esses são mecanismos da produção da democracia no Brasil, né? A gente precisa entender eles como espaços fundamentais para que a gente exerça o nosso direito de questionar uma compra, por exemplo, como os leite condensados. Já vou parar, Regininha. Questionar uma compra, questionar um uso de recurso errado, né? Hoje, a Cléo já trabalhou, já deve trabalhar com emendas parlamentares, já deve saber. A gente dialoga, consegue uma emenda parlamentar, a Regininha já conseguiu também várias para o município dela. Se a gente não abre o olho, se os conselhos de direitos não estão atentos, esse dinheiro simplesmente toma um outro fim. Então, o legislativo é um poder importante para que a gente fiscalize o trabalho do executivo, para que a gente olhe e aponte para o executivo, está errado, olhe e aponte para as ações do executivo, está errado. Mas a população, ela também tem um espaço dela, que é um espaço previsto na democracia e que faz com que ela possa também questionar o exercício do seu direito, do uso do recurso. E eu acho que as estratégias de ocupação estão nesse viés. A gente qualificar politicamente, a gente qualificar, fortalecer e empoderar e criar as estratégias, por exemplo, para meninos como o Lucas, não tenham medo de concorrer nos espaços políticos, né? Mas isso tudo começa com uma caminhada, muitas vezes, que é degrau por degrau. Eu sugiro, Lucas, que nesses 4 anos que antecede a próximo pleito eleitoral, que tu vá analisando, vá entrando nos conselhos de direito, vá sabendo a dinâmica que acontece lá dentro, vá questionando, porque isso é política também. E eles não gostam que a gente saiba quais são os lugares em que a política está acontecendo, quais são os lugares em que as decisões estão acontecendo. Gente, o transporte público municipal passa por um conselho de direito, que é um conselho da questão urbana municipal. Então, essas questões são extremamente importantes da gente saber que transporte público, saúde, educação, assistência, esporte, cultura, lazer, todas as políticas públicas passam por conselhos de direito, e se a gente estiver lá, a gente começa a fazer as micro-revoluções de poder e depois ocupar com maestria esses espaços políticos, que também são outros espaços de poder. E quando na política não dá, a gente vai para o judiciário e derruba eles, faz que nem eu fiz aqui com a presidência, com a composição da mesa da presidência na nossa Câmara de Vereadores, que o Partido Progressista, né, que o PP era o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário. Bom, não existe um pluralismo partidário
no nosso país ou na nossa Câmara de Vereadores a ser respeitado que um único partido ficou de representante. Quando não dá dentro da Casa Legislativa para negociar, a gente vai para o Judiciário e derruba eles, porque o Judiciário é um poder que nos ajuda também. Muito obrigada, Lins, por essa fala maravilhosa, que além do conteúdo maravilhoso, tem esse sotaque maravilhoso, gente, uma coisa muito linda de se ouvir. Então, agora para as suas considerações finais, Lucas, por favor. Bom, eu agradeço ao que a Lins falou, porque eu não sabia que passavam por conselhos, eu não tinha essa informação, e eu acho que é muito importante a gente saber disso, porque muitas pessoas também podem não saber disso. Tem informações que ficam centradas num lugar que não se expande e que a gente não consiga participar dessa tomada de decisões. Né? Acho que isso é muito importante, os conselhos são muito importantes. E uma coisa que eu sei que aqui em Livramento tem é o Conselho da Juventude. Só que o Conselho da Juventude ele foi dominado, foi fechado, foi destruído, e eu sei que a última coordenadora de juventude tinha 63 anos. Não sei como que a gente conseguiu chegar nesse ponto. Mas eu tô desde que a nova gestão da prefeitura assumiu aqui em Livramento, eu estou tentando marcar uma agenda com a prefeita, desde que começou. Mas a prefeita ela só está plantando canteiro. Ela só está arrumando praça, plantando canteiro. Ela está preocupada com os canteiros da cidade e aí ela não recebe ninguém, é tudo canteiro. Né? Então, assim, mas eu estou tentando conseguir com ela, porque eu quero conversar com ela, porque isso não morra. Porque tem uma coordenadoria de juventude, tem uma coordenadoria que a gente pode entrar ali num conselho de juventude e poder abarcar muitas outras pessoas que sofrem violência, que sofrem discriminações, né? E uma coisa que eu também acho muito importante é a questão da educação. Eu acho que a educação é uma grande arma em todos os espaços onde a gente sofre tipos de violência, para a gente modificar realidades através da educação. Né? Eu tive quando eu sempre falo que eu tive muita sorte dentro da Unipampa, porque quando eu entrei na Unipampa, eu não tive nenhum problema, nem para o meu nome social, não houve problema nenhum, e eu fiquei, não houve problema. Só que aí eu soube que tem outras duas meninas trans, inclusive a Rafa, que trabalha com a Lins, que passaram por esses problemas. Elas passaram por esses problemas e sofreram para conseguir suas conquistas, para que eu não passasse. E a gente tem uma política de cotas no mestrado para pessoas trans. No mestrado. Aí a gente fica assim, como? Se grande parte da gente não chega nem na graduação, não termina nem o ensino médio. Como que a gente tem cota no mestrado para pessoas trans? Quantas pessoas trans chegam no mestrado? Quantas pessoas trans passam da graduação, passam do ensino médio, passam do fundamental? E não querem, tem uma pressão dentro do Consune para que sejam liberadas, porque como que você, sendo expulso de casa, tendo que se manter, tendo que se sustentar, vai encontrar um tempo para conseguir se manter numa graduação, se manter, estudar para passar num Enem, para passar num vestibular, que é difícil, que tem tu tem que ter uma gama de estudo gigante, né? Assim, eu sempre digo que eu tenho um grande privilégio, que eu tenho a minha mãe que me apoia muito, né? Que ela, se eu preciso de livro, ela me ajuda, a gente vai dando jeitos. Mas e quem não tem? Eu pude estudar, eu não fiz cursinho nem nada, estudei em casa, tudo, porque eu não tinha como pagar um cursinho. Mas e quem não tem? E quem tem que trabalhar diversas horas por dia para se manter, para conseguir ter alguma coisa para si, porque a sociedade fecha todas as portas que tem, né? Porque quando a gente leva nossos currículos, assim, até olharem para a gente, o nosso currículo é ótimo. Ele é perfeito, ele é maravilhoso, a gente tem conhecimento, a gente tem capacidade, até olharem para a gente. Porque isso aconteceu comigo aqui em Livramento, onde eu fui levar um currículo numa empresa, né? E um empresário, ele olhou para mim da cabeça aos pés. Já contratamos. Mas se estavam fazendo uma seleção, como que contratou? Assim, do nada.
porque o nosso currículo é bom até enxergarem, nos verem, né? Então, assim, eu acredito que a educação, que a gente bater de frente, a gente fazer movimento dentro das escolas, dentro das universidades, mostrar que a gente está ali, né? Mostrar que a gente está ali para ocupar esse espaço, que a gente vai estar ali, que a gente vai se graduar, que a gente vai se formar, que a gente vai ter os nossos diplomas, que é um direito nosso. Isso é muito importante. E é muito revolucionário. É muito revolucionário, porque eu fiz depois, conversando tanto com as meninas, com a Rafa e com a Daisy, que é uma outra menina trans que é daqui, que estuda aqui em Livramento, eu fiz a grande descoberta que eu fui o primeiro homem trans da Unipampa. Cadê os outros? O Estado tem um monte. O Estado tem um monte, aqui em Livramento tem outros. Onde é que eles estão? Não terminaram nem o ensino médio. Por quê? Porque as escolas, onde devia ser instrumento de acolhida, de apoio, né, as escolas também distanciam. As escolas não estão preparadas ainda, né, para nos ouvirem, nos receberem, nos entenderem, né, nos respeitarem, né? Porque eu acho que entendimento, se tu tem ou deixa de ter, para mim não me interessa. O que me interessa é o respeito, que é uma obrigação. Vai me respeitar da maneira que for, né? Então, assim, eu acredito que essa parte da educação, ela é muito importante. E para encerrar, eu queria agradecer, né, muito por estar dividindo esse espaço, né, com essas mulheres incríveis, que eu tô aqui de boca aberta, né, ouvindo elas falando. Inclusive, minha mãe está bem sentada ouvindo também estava de boca aberta, inclusive, né, que como elas são inteligentes, né. Queria agradecer pela oportunidade de estar falando e, mais uma vez, colocar. A gente não fala só sobre a gente fala sobre racismo, a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente fala sobre educação, a gente fala sobre esporte, a gente fala sobre cultura, a gente fala sobre arte. Então, para que lembrem que a gente também existe nesses outros espaços durante o ano. A gente também existe para falar disso. Então, muito obrigada a todos. Agora mostra a mãe, para nós conhecer. Ela vai se arrumar o cabelo. Agacha aqui, mãe. Oi, boa noite para todos e para todas. É um prazer conhecer vocês. E estava ouvindo desde o início para o final agora e dizer que vocês estão de parabéns, que continua essa luta. Eu sei que é muito difícil, para mim foi muito difícil chegar a esse momento, sabe? Mas, graças a Deus, o principal é a gente jamais abandonar os sonhos da gente e jamais abandonar os filhos da gente. E eu jamais abandonei o meu filho, em hipótese nenhuma, sabe? O amor é o principal remédio para tudo. E vocês são muito especiais. Ó, um beijo para todos e todas. Lindas e lindos. Lindo é só eu, mãe. Bonito. Então, para encerrar, né, com chave de ouro, Regininha, o palco é teu. Diana, como me pronunciar depois da fala dessa mãe? Isso para nós nos derruba, sabe? E é muito representativo, principalmente nesse mês, nessa última semana de janeiro, né? Em que a gente está pautando as nossas lutas, as nossas existências. A gente está falando de pessoas que deram as suas vidas para que hoje a gente tivesse essa oportunidade de estarmos reunidas e reunidos para poder falar sobre nós e sobre quem somos, né? E sobre essa luta que muitas vezes nos custou muito caro, né? Então, ouvir uma mãe é maravilhoso. E diante da tua mãe, através da tua mãe, eu quero, assim, estender o meu abraço, o meu carinho a toda mãe de LGBT, a toda mãe de homem trans, a toda mãe de mulher trans, as mães pela diversidade, porque são pessoas que são importantíssimas
nas nossas existências, né? São pessoas que também transicionam as suas vidas por amor aos seus filhos, né? São pessoas que também vão se desconstruindo daquilo que é estrutural na nossa sociedade, né? Porque todos nós somos construídos dentro de preconceitos. Então, quando a gente consegue ouvir uma mãe como essa, e é como a mãe da Lins, que é uma mãe maravilhosa para todo o movimento, então isso é como se me desse uma facada no peito, sabe? Eu tenho dificuldades porque hoje eu consegui vencer isso, mas eu tenho um histórico de violência familiar, principalmente na minha adolescência, né? Então, eu amo toda vez que uma mãe se pronuncia dessa forma. Mas vamos lá. Como também me pronunciar depois da fala da Cleonice, da Lins e do Luquinhas, né? Porque foram falas maravilhosas, foram falas muito encaminhativas, direcionadas, né? A Lins pautou muito bem as questões dos conselhos, da importância de ocuparmos, né, esses conselhos e dialogarmos com os conselhos. Ou quando a gente fala sobre o Conselho Municipal da Saúde, a gente precisa provocar esses conselhos para que o seu sistema, né, o seu sistema operacional, o seu sistema digital, inclua a nossa identidade de gênero em suas fichas, incluam a orientação sexual, para que a gente tenha dados, como a Cleonice bem colocou, né? Porque não é somente através da morte de um LGBT que a gente precisa e vai levantar dados. A gente, a saúde também, a gente a gente avançou com muito custo, mas a gente ainda tem uma invisibilidade muito grande quando a gente fala sobre a saúde das mulheres lésbicas. A gente avançou no tema da transexualidade dentro do SUS, mas a gente invisibilizou as identidades lésbicas, né? Porque essas mulheres, elas não têm acesso, elas muitas vezes elas não têm um compromisso por parte do profissional da saúde para com seus corpos, né? E muitas vezes esse atendimento, ele é um atendimento também que é violentador, que anula essa identidade. Eu percebi, quando eu estive no governo, que as pessoas elas têm dificuldade de perguntar a raça, né, de quem está do outro lado do balcão. As pessoas têm dificuldade de perguntar a sua orientação e não é feio. Então, eu acredito que essa é a importância de ocuparmos esses espaços e fazermos essas provocações que são de mudanças, porque a gente, quanto movimento, a gente pautou muito e a gente conseguiu avançar em públicas e direitos para a nossa população, mas que muitas vezes só quem sabe são realmente a nossa população. Então, como um dia escutei a Lins falando, ela esteve em Rio Grande, às vezes a gente tem que fazer um exercício de 15 minutos com o funcionário público e treiná-lo para que ele possa fazer um atendimento acolhedor e humanizado com os nossos corpos. Então, ocupar esses espaços é super importante. E também penso que é muito importante a gente começar a construir pessoas do LGBTs, do movimento LGBT, para também estar ocupando o Conselho Tutelar, né? Porque aí a gente também consegue estar dialogando sobre essas violências na adolescência. A gente vai conseguir pautar sobre o abuso infantil, a gente vai conseguir falar sobre o abuso corretivo de meninas adolescentes lésbicas, de meninas jovens lésbicas, que é muito corriqueiro no nosso estado e no nosso país, e que muitas vezes a gente invisibiliza, né? Então, quando a gente fala sobre políticas públicas, muitas vezes a gente acaba tomando para a gente essa ação que deveria ser do poder público, né? E é isso que a gente fez também contra o movimento em Rio Grande, porque a gente é muito voltado para a educação, porque como eu pauto a minha fala, a educação ela tem esse atravessamento, né, com todas as outras pautas. Então, quando a gente pensa que
existem somente cotas para mestrado, como bem colocou o Lucas, quando é que a gente vai enxergar alguém ocupando essa vaga através da cota? A gente vai assistir o que a gente assistiu agora há pouco, um fake trans, né, um trans fake, ocupando uma vaga que nós, com muito sangue derramado no nosso país, que é o país que mais mata travestis no mundo, lutamos. E vem alguém que é cis, que é branco, que é heteronormativo e se fantasia, né, de travesti ou uma mulher trans, se coloca como uma mulher trans na sociedade para ocupar um lugar que é nosso. Então, a gente precisa sacudir essa sociedade. Então, a gente avança muito. Aqui no município, meninas, a Cleonice conheceu o nosso projeto, a Lins também. A gente, em 2016, a gente começou em parceria com a Universidade Federal de Rio Grande e com o Paetes e com alguns estudantes que deram, assim, o seu sangue para que esse projeto chamado Manas na Escola, que era um projeto voltado para a população de travestis, transexuais e homens trans, mas principalmente as travestis e as transexuais que estavam em situação de prostituição, para que elas pudessem retornar ao espaço de educação, ao espaço escolar. Então, na nossa primeira edição, nós tivemos 2 turmas, uma de ensino fundamental e outra de ensino médio, na qual a ONG Girassol esteve presente na nossa formatura, onde a gente conseguiu oportunizar, através da educação, a conclusão do ensino médio e do ensino fundamental para essa população. Então, quando a gente pensa em cota lá no ensino superior, a gente está deixando para trás, é como se a gente estivesse varrendo para baixo do tapete a nossa sujeira, aquilo que a gente não quer mais estar pautando. Então, a gente precisa, principalmente diante da nossa população, com essa responsabilidade que a gente tem e também, com essa pauta, defender a EJA, né? que hoje, no nosso Rio Grande do Sul, corre um grande risco de fechar as suas portas. Portas essas que a gente sabe que estão abertas para as minorias, para aquelas meninas negras que sofriam preconceito dentro da escola, para as meninas gordas que sofriam preconceito dentro da escola, para a menina travesti, para o menino gay afeminado, para a menina lésbica masculinizada. É essa a luta que a gente precisa fazer para manter essa porta da educação de jovens e adultos aberta para essa população, porque ela é a única esperança para que a gente consiga avançar nessa pauta e conseguir chegar no ensino superior e aumentar essa porcentagem que é de 0,2% da nossa população nas universidades do nosso país. Então, como a Lins diz, a gente não basta somente chegar na universidade. E quando a gente não chega com o privilégio de estar dentro dos cursinhos particulares. A gente chega através da EJA. A gente chega muitas vezes porque a gente pega um livro e a gente vai estudar em casa, porque a gente historicamente, já fomos descartados desse processo. Então, desde 2015, aqui em Rio Grande, através da PME, a Associação a LGBT de Rio Grande, hoje com a nossa presidenta Fabíola Welcamp, nós conseguimos adentrar a esse sistema e conseguimos dialogar com os sindicatos da educação no nosso município e a gente está conseguindo avançar, sabe, meninas? Então, acho que é uma pauta muito importante. A gente hoje já está dialogando com a Universidade de Rio Grande, que hoje já tem um novo reitor, que é o Danilo Giroldo. Ele trouxe agora uma nova composição, né, e tem uma nova coordenação de ações afirmativas de inclusão da diversidade. Então, através dessa nova reitoria, a gente vai conseguir, no próximo ano, incluir cota para travestis, homens trans e mulheres trans no ensino superior. E isso é de suma importância, porque eu entrei na universidade, no curso de pedagogia, em 2018, e eu ainda sou a única trans ou travesti, corpo político travesti, neste curso. Então, a minha turma dialogou muito sobre travestilidade, transexualidade, sexualidade. Esta turma usou este corpo,
que é político para sugar informações necessárias, informações que muitas vezes não são pautadas dentro dos cursos universitários. Então, são essas modificações, são essas provocações que os nossos corpos chegam nesses espaços públicos questionando, provocando. A gente provoca mudanças em um mundo, né? Então, eu acredito que diante disso que a gente está vivenciando, que é o pós-Trump, né? Que hoje, com a eleição de Joe Biden, né? Que levanta a bandeira das mulheres trans, dos homens trans, e faz com que esses corpos ocupem espaços de poder, espaços de decisão, né? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa derrubar esse desgoverno, independente do que venha pela frente. A gente precisa enfrentar, porque eles estão usando a pandemia para fazer a boiada passar. E a gente tem que botar obstáculos na frente dessa boiada. A gente tem que gritar diariamente: fora Bolsonaro! A gente tem que dizer que hoje a diversidade avança, a nossa pauta avança e nós resistimos e somos resilientes. Chegamos aqui porque merecemos e lutamos. Chegamos aqui porque muitas mulheres e homens lutaram para que nós tivéssemos este momento. Então é isso que eu quero agradecer, é isso que eu queria colaborar. Agradecer ao Conselho Estadual LGBT, na presença da nossa presidente Cleonice, agradecer a todas as mulheres que nos antecederam, a todos os homens, na pessoa que hoje não está mais, João Neri, que foi um homem que lutou muito, né? E que hoje a gente conseguiu avançar na pauta dos homens trans e trazer uma visibilidade muito maior através do corpo deste homem. Então a gente precisa somar, a gente precisa acabar com os nossos egos, né? A gente precisa dialogar mais, a gente precisa, quanto mandato, quanto sociedade, quanto movimento, pautar coisas que são necessárias, políticas públicas que são necessárias. Aquilo que a Lins está protocolando no seu município, eu também posso estar protocolando aqui, porque o que é bom para a população dela também será bom para a minha população. Então, a gente precisa estar mais próximo das pessoas que nos enche de energia. Então, a gente precisa estar novamente junto com os movimentos sociais, lá na rua, depois dessa vacina, porque eles estão usando a questão da vacina para nos manter dentro de casa, porque eles sabem que quando a gente vai para a rua, a gente é um mar vermelho, a gente é uma multidão que grita e luta por diferenças, luta por um mundo melhor. E é isso que eu queria deixar, e mais uma vez agradecer a nossa colega, a nossa amiga Diana, agradecer a presença da Lins, agradecer o Lucas, a Cleonice Araújo, e deixar um abraço ao nosso Partido dos Trabalhadores, a todos os nossos irmãos e irmãs LGBTs deste partido, seja no Estado ou a nível nacional, ao nosso presidente Douglas e a nossa presidente Janaína. Um beijão a todos e todas e todos. Deputada federal, uhul! A gente chegou a mim agora aqui, ó. Tava vendo. Que linda! Que linda! Obrigada. Eu vou encerrar aqui. Então, gente, eu, em nome da Secretaria Estadual LGBT do PT, quero agradecer, né, a presença de todo mundo que estava assistindo e dos nossos convidados maravilhosos. A gente tentou fazer em 1 hora, mas não dá para deixar não dá para limitar, né, o quanto essas pessoas maravilhosas que a gente convidou têm para contribuir. Então, olha só, todo mundo querendo participar aqui da live. Então, acho que é isso, gente. Boa noite, que agora tá virando um galinheiro isso aqui. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, meninas. Boa noite, Lucas. Um beijão para a mamãe, um beijão para tua mãe. Boa noite, Diana. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Cadê o assessor da Regininha? Tá aí que eu sei.